puxando a orelha, e também a pastora Carla, eu agradeço em nome de Jesus. Viendo, mis hermanos, la palabra del Señor allá en carta a los Hebreos, Vendo também, irmãos, a palavra do Senhor na carta aos Hebreus, en el capítulo 10, en el versículo 22 hasta el 25, capítulo 10, versículo 22 ao 25, que diz assim: Cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos a nossa congregação, como é de costume de algum. Antes admoestamo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Gloria a Dios. Vemos, amada iglesia del Señor, esta carta a los Hebreos. Temos aqui essa carta aos Hebreus. Fue escrita para evitar la apostasía del pueblo. Foi escrita para evitar a apostasia do povo. Porque el capítulo 1 de Hebreos Porque o capítulo 1 de Hebreus, habla acerca del Hijo es superior a los ángeles. que diz que o Filho é superior aos anjos. Capítulo 2 habla cómo perderse una salvación tan grande y el capítulo 3 habla acerca de Jesús es superior a Moisés. Capítulo 2 fala de como perder a salvação e capítulo 3 fala que Jesus é superior a Moisés. Vemos que entre el capítulo 5 y el capítulo 6 nos habla acerca de Jesús, el gran sumo sacerdote. Capítulo 5 e 6 de Hebreus nos fala de Jesus, o grande sumo sacerdote. Y vemos que en el capítulo 8, llegando la palabra del Señor aquí en Hebreo, habla acerca de el linaje de Melquisedec, el sacerdote. E no capítulo 8 vemos que fala da linhagem de Melquisedeque, o sacerdote. Y ya en el capítulo 8 vemos el mediador de un nuevo pacto y el sacrificio de Cristo que quita el pecado. No capítulo 8 vemos Melquisedeque no 7, no 8 vemos Jesus que quita o pecado do mundo, é isso? Es. Llegando a esta palabra del Señor, gloria a Dios, Vendo essa palavra do Senhor, glória a Deus, vemos que la palabra nos habla cómo, gloria a Dios, acercarnos al Señor. a palavra do Senhor nos fala, glória a Deus, como estamos mais pertos do Senhor. Y en esta noche quiero hablar acerca Nessa noite eu quero falar acerca de 4 acciones que la iglesia debe tomar. que temos que falar de 4 ações que a igreja deve tomar. Una de las acciones es acercarse al Señor. Uma das ações é estar perto do Senhor. Otra es manteniéndose firme, A outra é se manter firme, considerándonos unos a los otros. considerando-nos uns aos outros. Y como dice la palabra del Señor, no dejando de congregarnos. E como disse a palavra do Senhor, não deixando de congregar. Vemos la palabra del Señor que habla al hombre Vemos a palavra do Senhor que fala ao homem que lejos de él que longe dele, el hombre no puede hacer nada. o homem não pode fazer nada. Lejos de Dios Longe de Deus, viene la muerte, vem a morte, que es a causa del pecado del hombre. que é a causa do pecado do homem. Es como en un tiempo estaba usted y yo. Que é como nós em outro tempo estávamos. Y la Biblia enseña al hombre de acercarse a Dios. A Bíblia ensina que o homem deve estar perto de Deus. Porque Jesús mismo dice, Porque Jesus mesmo disse: separado de mí, separado de mim,
nada podéis hacer. nada podeis fazer. Y cuando nosotros nos acercamos al Señor E quando nós nos aproximamos ao Senhor, con corazón sincero, com um coração sincero, el Señor o Senhor es fiel é fiel y tiene misericordia, e tem misericórdia. y Él viene a nuestros encuentros E Ele vem ao nosso encontro para perdonar, para perdoar, para limpiarnos para limpar-nos y para hacernos una nueva persona. e para nos fazer uma nova pessoa. Por eso es una de las acciones que vengo a decirle en esta noche, amada iglesia del Uma Señor, das ações que venho a dizer esta noite, amada igreja do Senhor, que nos acerquemos con un corazón sincero delante del Señor. que venhamos estar perto do Senhor com um coração sincero. Porque es lo que el Señor necesita de la iglesia, un corazón sincero. É o que o Senhor necessita da igreja, um coração sincero, Un corazón puro. um coração puro, Un corazón, gloria a Dios, lavado de mala conciencia. um coração, glória a Deus, lavado da mal consciência. Palabra corazón en la Biblia A palavra coração na Bíblia habla más de 870 veces mirando la Sagrada Escritura. fala mais de 870 vezes nas Sagradas Escrituras. Cuando Dios dice allá en el Antiguo Testamento que vio el corazón del hombre, Quando Deus diz lá no Antigo Testamento que viu o coração do homem, que era lleno de maldad, que era cheio de maldade, y Dios decidió en su corazón deshacer la raza humana. e Deus decidiu no seu coração exterminar a raça humana. Mas él vio un hombre con integridad y la Biblia dice que Noé halló gracia delante de Dios. Mas a Bíblia diz que um homem achou graça aos olhos de Deus, a saber, Noé. Y la palabra del Señor, gloria a Dios, en este pasaje E a palavra do Senhor, glória a Deus, nessa passagem, habla a la iglesia que debe tener un corazón purificado. fala à igreja que a igreja deve ter um coração purificado. El hombre, cuando el corazón para de latir, Quando o coração do homem para de bater, físicamente el hombre muere. fisicamente o homem morre. Y el Señor habla aquí de corazón, de nuestro sentimiento, Aqui o Senhor fala de coração como nosso sentimento, nuestro pensar. nosso pensamento. Y si el sentimiento es malo, E se o sentimento é mau, si el pensamiento no es bueno, e se o pensamento não é bom, es como el corazón para de latir físicamente, el hombre muere. e o coração para de bater fisicamente, o homem vem a morrer. Y la palabra del Señor nos lleva a una acción que vemos de presentarse delante de Dios con un corazón limpio. E a palavra do Senhor vai nos dizer de uma ação que devemos nos apresentar diante do Senhor, diante de Deus, com um coração limpo. En Mateo capítulo 15, versículo 18, Em Mateus capítulo 15, versículo de número 28, dice la palabra del Señor, diz a palavra do Senhor. Mateus 15, 28, diz a 18. palavra do Senhor. 18. pero lo que sale de la boca del corazón sale. O que sai da boca, do coração sai. Y esto contamina al hombre. E isso é o que contamina o homem. Y para que la iglesia viva un avivamiento, E para que a igreja viva um avivamento, debe primeramente tener un corazón sincero delante del Señor. deve ter primeiramente um coração sincero diante de Deus. Porque cuando el hombre se acerca a Dios, Quando o homem se chega perto de Deus, Dios sabe qué es lo que tiene el hombre. Deus sabe o que existe no coração do homem. Y el hombre debe limpiarse delante del Señor. E o homem deve limpar-se diante do Senhor. Porque allá en el libro del Apocalipsis yo veo, Porque lá no livro de Apocalipse eu vejo, bienaventurado dice el varón diz, bem-aventurado o varão, que lava su vestidura que lava os seus vestidos, para entrar por la puerta de la ciudad. para entrar pela porta da cidade. Y ahí la palabra del Señor E aí mesmo na palavra do Senhor, nos dice, nos diz, y tener
derecho al árbol de la vida. e ter direito à árvore da vida. La iglesia debe aprender que cuando la Biblia habla bienaventurado, A igreja deve aprender que quando a Bíblia nos diz bem-aventurado, nos está diciendo el Señor, ustedes son benditos los que hacen mi palabra. o Senhor está dizendo que vocês estão benditos, aqueles que são benditos, aqueles que Faz minha palavra. aqueles que executam a minha palavra. Gloria a Dios. El otro punto en el versículo 23 nos dice, mantengámonos firmes. O outro versículo diz assim, versículo 23, que nós temos que nos manter firmes. Cuando la palabra del Señor nos dice, mantengámonos firmes, Quando a palavra do Senhor nos diz que temos que nos manter firmes, es que dice, si permaneciere en mí, que diz assim, e se permanecer em mim, mi palabra permanece en vosotros, a minha palavra permanecerá em vós. pedid todo lo que queréis Pedi todo o que quereis y os será hecho. e o será feito. Hay veces que la iglesia Muitas vezes a igreja pierde muchas bendiciones perde muitas bênçãos, porque no permanece en la palabra del Señor. porque não permanece na palavra do Senhor. Un gran avivamiento viene sobre la vida, la familia y la iglesia Um grande avivamento vem sobre a família, a sua vida e sobre a igreja, cuando mantiene la palabra del Señor sobre su vida. quando você mantém a palavra do Senhor sobre a sua vida. Porque la palabra de Dios dice que la palabra, la Biblia, Porque a palavra do Senhor diz que a palavra é a Bíblia. es escudo, É escudo, es martillo, é um martelo, é um martelo que guarda a cada uno que permanece en la Sagrada Escritura. que guarda cada um que permanece nas sagradas Escrituras. Por eso el versículo 23 de Hebreo dice, mantengámonos firmes. Por isso o versículo 23 do capítulo 10 de Hebreus diz que nós temos que nos manter firmes. Gloria a Dios, sin fluctuar, Glória a Deus, sem estar sin fluctuar. sem estar vacilando. Cuando la iglesia, gloria a Dios, sigue al Señor, Quando a igreja, glória a Deus, segue ao Senhor, debe mantenerse firme, gloria a Dios, en la fe de lo que ha creído. deve se manter firme, glória a Deus, na fé daquilo que tem crido. Por eso el apóstol Pablo dice, creí por lo cual hablé. Por isso o apóstolo Paulo diz: creí, por isso falei. Entonces la Biblia nos dice, mantengámonos firmes sin fluctuar. Por isso a Bíblia diz que nós temos que nos manter firmes sem vacilar. Que quiere decir sin estar en dos pensamientos. Que quer dizer sem estar em dois pensamentos. Hoy me congrego Hoje eu estou congregando y puedo ir a otro lugar e posso ir a outro lugar sin consultar al pastor presidente. sem consultar ao pastor presidente. O una de las razones de la iglesia cuando sale de la dirección de Dios Ou uma das razões é quando a igreja sai da direção de Deus. Yo voy a dar un pequeño testimonio cuando Dios habló a mi vida para el santo ministerio. Eu vou dar um pequeno testemunho quando Deus falou para a minha vida sobre o santo ministério. Pastor Braz aquí es testigo. Pastor Braz aqui é testemunha. Cuando nosotros nos casamos con mi esposa, Quando eu me casei com a minha esposa, quería llevarnos a una obra para pastorear. queriam nos levar a uma igreja para para que nós fôssemos o pastor. Mas yo con mi esposa hemos pedido dirección del Señor en oración. Mas eu com minha esposa pedimos direção de Deus em oração, Si era el tiempo para ir ya a hacer la obra del Señor, de encargar una obra. se era já o tempo de ir fazer a obra do Senhor e estar a cargo daquela obra. Mas Dios cumplió después de un año. Mas Deus cumpriu depois de um ano.
Por eso es que la palabra del Señor nos dice que nos mantengamos firmes sin fluctuar. Por isso, a palavra do Senhor nos diz que nós temos que nos manter firmes sem vacilar. Y versículo 24 nos habla, gloria a Dios, y considerémonos unos a otros. E versículo 24 diz que devemos considerar uns aos outros. Como la carta a los hebreos fue escrita para evitar la apostasía, Como a carta dos Hebreus foi escrita para evitar a apostasia, y esta carta aproximadamente fue escrita entre el año 60 y 70 después de Cristo. e essa carta foi escrita aproximadamente em anos 60 e 70 depois de Cristo. Y en este tiempo la iglesia vivía en un tiempo de persecución. E esse tempo era um tempo de perseguição para a igreja. Un tiempo donde los hermanos se reunían en casa para alabar al Señor. Um tempo onde os irmãos se reuniam nas casas para adorar ao Senhor. Y el escritor a esta carta escribe a los hermanos que se consideren los unos a los otros. E o escritor diz nessa carta que os irmãos devem considerar uns aos outros. Y algo que me llamó la atención diciendo, gloria a Dios, para estimularnos al amor y a las buenas obras. E uma coisa que me chamou a atenção é para estimular ao amor e às boas obras. Dígale para su hermano que está a su lado, no sé si es costumbre decir así. Diga ao seu irmão que está ao seu lado, aqui não é costume dizer assim. Considerémonos en amor y buenas obras. Diz ao seu irmão que está ao seu lado, nos consideremos em amor e boas obras. Porque en mayor iglesia el considerarnos se está perdiendo. Porque na igreja essa palavra considerar-nos está, parece que se perdendo isso. Y la palabra del Señor en esta noche nos enseña que debemos considerarnos en el amor y las buenas obras. E a palavra do Senhor diz que devemos nos considerar no amor e nas boas obras. Y usted va a ver el avivamiento grande en su vida y en su familia y en su iglesia. E você vai ver um avivamento grande na sua vida, na sua família e na sua igreja. Y cuando el versículo 25 nos dice, no dejando de congregarnos. E no versículo 25 diz, não deixando de congregar. La palabra del Señor, gloria a Dios, nos dice que debemos nosotros congregar. A palavra do Senhor nos diz, glória a Deus, que devemos não deixar de congregar. Porque muchas veces en este tiempo Porque muitas vezes nesse tempo, estamos dejando en primer lugar estamos deixando em primeiro lugar, allá el trabajo, estamos deixando em primeiro lugar o trabalho, la familia que a veces viene de lejos y visita, si hay problema allá en Minero, no sé si aquí también hay. e existe esse problema na igreja que pastorei em Mineiro, que a família chega e as pessoas não vêm congregar. Y si es un mes, 2 meses o 3 meses, no viene esa familia a congregar. E se a família fica 1 mês, 2 meses na casa do irmão, o irmão deixa de vir congregar. Por eso es que la Biblia nos dice, no dejando de congregarnos. Por isso que a Bíblia diz, não deixando de congregar. Antes de ir a la obra, mi persona, Antes de ir à obra, eu trabajaba en un lavadero de auto. era lavador de carro. Y en mi corazón, cuando llegaba antes de la hora de ir al culto, E no meu coração, quando chegava a hora antes de ir ao culto, yo miraba y así mismo con la ropa sucia yo llegaba a la iglesia. e eu mesmo com as minhas roupas sujas, eu ia à igreja. Piense en una ropa mojada, Pense numa roupa molhada, mas mi corazón era alabar al Señor. mas no meu coração estava adorar o Senhor. En mi corazón está que el Señor habla en la iglesia, No meu coração está que o Senhor nos fala na igreja, en las alabanzas, nas adorações, nas músicas, en la lectura, na leitura, en la predicación. na pregação. Y el nombre del Señor es glorificado. E o nome do Senhor é glorificado. Por eso la palabra dice, no dejando de congregarnos. Por isso a palavra diz, não deixando de congregar. Porque el Señor
habla a su pueblo en su iglesia. Porque o Senhor fala ao seu povo na sua igreja. Y la iglesia debe despertar tomando estas acciones que he dicho en esta noche. E a igreja deve despertar tomando essas ações que foi dita esta noite. Porque yo sé en el nombre de Jesús que tendrá un avivamiento tremendo sobre su vida. E eu sei que em nome de Jesus virá um avivamento tremendo sobre a sua vida. Si nosotros ponemos por obra práctica esta palabra del Señor. Se nós podemos colocar por obra essa palavra do Senhor, Porque la Biblia nos enseña que en aquel tiempo, cuando Jesús fue crucificado, vinieron tiempos de prueba para la iglesia que se inició allá en el libro de Hechos de los Apóstoles. quando Jesus foi crucificado, veio um tempo de perseguição, lá, como está escrito no livro de Atos dos Apóstolos. La iglesia, el cimiento A igreja é o alicerce para que llegue la palabra a nuestra vida. para que chegue a palavra na nossa vida. Y hoy la palabra es el cimiento en su vida, E hoje a palavra é o alicerce para a sua vida. para que la palabra quede para la próxima generación Para de que a su palavra hijo, fique para a próxima geração de este país, Brasil. desse país chamado Brasil. Y la palabra llegue a todo rincón del mundo, E a palavra chegue a todo canto do mundo. porque usted ha tomado por obra la palabra del Señor. Porque nós temos que tomar por obra a palavra do Senhor. Ese es el mayor avivamiento que puede suceder en nuestra vida. Esse é o maior avivamento que pode acontecer nas nossas vidas. Acercarnos con corazón sincero delante del Señor, Nos acercando com um coração sincero diante do Senhor. manteniéndonos firmes, Mantermos firmes, considerándonos los unos a los otros considerando uns aos outros y no dejar de congregar. e não deixar de congregar. Y yo agradezco al Señor por esta palabra, E eu agradeço ao Senhor por essa palavra, que el Señor bendiga a la iglesia, que o Senhor abençoe a igreja, que bendiga al ángel de la iglesia, que abençoe o anjo da igreja. y dejo esta palabra a la amada iglesia en el nombre de Jesús. E deixo essa palavra à amada igreja no nome de Jesus Cristo. Amén. Amém? Glória a Deus. Com essa palavra, irmãos,